É isso aí, galera. Então, começando aí o segundo semestre, primeiro semestre de 2025 já se foi, é passado. E, junto com o fechamento do mês, fechamento do semestre, a gente tem aí anúncio de dividendos. Ontem foi o último dia útil do mês, e aí boa parte da indústria de fundos imobiliários anunciou aí os dividendos. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar ali os anúncios que foram feitos, vamos trazer ali os dividendos mais altos que a gente teve em alguns fundos imobiliários, comentar um pouco sobre esse cenário aí de fundos imobiliários que a gente está entrando esse segundo semestre de 2025. Mas antes, quero pedir para você dar aquela força aqui para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E ó, aproveito para fazer o seguinte convite: dias 8, 9 e 10, eu vou fazer ali uma jornada focada em te mostrar como que você pode aproveitar oportunidades em renda fixa, dividendos, alocação internacional de forma consistente e simples, tá bom? Então, se você quiser participar dessa jornada, vai no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, beleza? Então, vamos lá, vamos comentar um pouco aí sobre os anúncios que foram feitos. Estou gravando esse vídeo 11h34 da manhã, terça-feira, 1º de julho. A gente está aí com o IFIX a 3.474 pontos, um acumulado ali, até deu uma avançada aqui agora, um acumulado de 11,5%. Estamos aqui um pouquinho abaixo da máxima histórica, 3.483 no dia 30 de junho, então a gente bateu ali máxima histórica ontem, estamos um pouquinho abaixo aí da máxima histórica, mas de fato, IFIX, desde a segunda metade ali de fevereiro, a gente observa ali uma valorização, muito em função ali, já falei também em outros vídeos aqui, muito em função do fechamento de curva de juros. É uma associação comum que as pessoas costumam fazer. Poxa, a Selic cai, fundo imobiliário sobe, a Selic sobe, fundo imobiliário cai. Só que se você for pensar, a Selic está subindo desde o final do ano passado, e aí, de fevereiro para cá, a gente tem observado essa valorização nos fundos imobiliários, mais de 11%. Então, não é bem a Selic que influencia, mas sim a expectativa de juros futuros. Então, se eu tenho uma curva abrindo, ou seja, expectativa de juros futuros mais alta, eu tenho uma tendência de observar queda nos fundos imobiliários. Por outro lado, se eu tenho fechamento de curva, ou seja, expectativa de juros futuros mais baixa, eu tenho a tendência de observar valorização nos fundos imobiliários. Então, mesmo com a Selic subindo, a gente já está num cenário que precifica queda de juros futuros. E aí, os fundos imobiliários tendem a surfar essa onda de valorização. Beleza? Então, a gente tem aqui alguns anúncios que foram feitos, a BCP 1,15, ó, o AR11 9 centavos, vamos pegar, ó, BAR11, fundo de papel 1,50, BBIG, fundo de shopping aí da BB Asset, pagando 8 centavos, vamos até colocar ele aqui para a gente dar uma olhadinha no histórico dele. Então, vamos colocar aqui o histórico de pagamento de dividendos. Ainda não está anunciado aqui, ainda não está registrado o que vai ser pago agora em julho. Mas a gente vê aqui uma certa manutenção, né? Esse patamar aqui de 8 centavos no BBIG, tá? BRCO 1,5, fundo de galpões logísticos aí da Bresco. Então a gente tem aqui pagamento de 1,5. Vamos dar uma olhada aqui na média. Fundo vem ali pagando na média 87 centavos. Então, nesse mês aqui, a gente vai ter uma parcelinha não recorrente, vai ter um dividendo um pouquinho mais alto. É muito comum a gente observar final do primeiro semestre, final do segundo semestre, esse pagamento mais alto, principalmente em fundos de tijolo. Por quê? O fundo faz gestão ativa no meio do semestre, vende participação, destrava valor, e daí muitos fundos acabam optando por fazer um pagamento mais alto no final do semestre, primeiro ou segundo semestre. Então é muito comum a gente observar esses pagamentos mais altos, principalmente em fundos de tijolo, beleza? Então, vamos pegar um outro fundo conhecido aqui, Gari, mantendo aqui um patamar constante, 8,3 centavos, vou até colocar aqui, mas esse é o patamar ali dentro do guidance do Gari, então ele vem trabalhando nessa linha, ó, o pagamento de junho
foi exatamente nessa linha, tá vendo? 8,3 centavos. Então, o fundo mantendo ali o seu patamar de distribuição. Habitat, vamos dar uma olhadinha aqui no Habitat, fundo high yield, fundo de papel high yield, vamos dar uma olhadinha aqui. O último pagamento tinha sido de 1,15 também, então o fundo mantendo ali uma estabilidade desde abril. É um fundo que tem ali crédito mais arriscado. A ideia é pagar dividendos mais altos em função desse risco maior de crédito. HGBS, pagando aqui 16 centavos, o fundo desdobrou, tá bom? Então, ao invés de pagar 1,60, ele vai pagar 16 centavos. HGCR, vamos dar uma olhadinha aqui no HGCR, para a gente pegar o histórico do HGCR, fundo aí de recebíveis do Pátria, tá? Era do Credit, agora no Pátria, mantendo aqui um patamar de 1,5, é um fundo que tem um mandato aqui híbrido entre CDI e IPCA, ele tem essa mobilidade de trabalhar a carteira em relação aos indexadores, mantendo ali uma constância de 1,5. HGLG 1,10, esse já está mantendo esse patamar já de algum tempo, beleza? Então, para mais de ano que o HGLG mantém esse patamar de 1,10, nenhuma distribuição não recorrente aqui, então mantendo o patamar aqui em 1,10. HGRU, a gente tem esses dois nomes aqui do Pátria muito fortes. HGRE tem feito muita gestão ativa, o fundo tem vendido muita participação, tem rodado bastante participação, tá? O fundo tem trabalhado fortemente para reduzir vacância. Para você ver, né? O fundo tem um patamar de distribuição na casa de 85 centavos. E aí percebam, né? Em junho do ano passado, o fundo pagou 1,50 e agora vai pagar 2,55. Então, realmente, um dividendo muito forte, tá? Então, que fique claro, aqui é em função das vendas que o HGRE tem feito, tá? Quando a gente for ter ali o resultado de julho distribuído em agosto, provavelmente o HGRE vai voltar para o patamar operacional dele ali de 85 centavos, tá bom? Então não estranhe você observar um dividendo mais alto agora e no mês seguinte a gente ter aí uma redução. Esse dividendo aqui não é recorrente. Aqui a gente tem o operacional do fundo, ou seja, o que vem dos aluguéis, e também tem a distribuição dos lucros ali das vendas, tá bom? Então, a gente precisa sempre olhar, fazer essa análise como a gente está fazendo. Olhar o histórico, e aí com base no histórico a gente consegue saber qual que é o patamar operacional do fundo, tá bom? O patamar operacional do HGRE, 85 centavos, beleza? E aí, quem é cotista, quem fechou com cotas ontem do HGRE, vai ter esse pagamento aí de 2,55 no próximo dia 14 de julho, aniversário do meu coroa, aniversário do seu Moreira. Então, a HGRU também fazendo uma distribuição, mais alta aqui, o fundo tem um patamar operacional ali na casa de 90 centavos, beleza? Então o fundo também mantendo essa linha de 90 centavos, e aí anunciou um dividendo de 1,55. Mesma coisa, é um fundo que também tem feito muita gestão ativa, e aí tem a parcela operacional, os aluguéis, e a parcela ali de venda de imóvel. HSML, 65 centavos, então mantendo também esse patamar ali operacional. Vamos dar uma olhadinha aqui no HSML, fundo de shopping, mantendo aqui o patamar de 65 centavos, patamar operacional. Beleza? Vamos pegar um outro fundo famoso aqui da galera. Ó, a gente tem aqui os fundos da Quineia, KNRI pagando R$ 1 por cota, esse já é o patamar operacional do fundo já de algum tempo. KNHF, R$ 1, fundo hedge fund da Quineia, fundo que tem exposição em carteira de fundos imobiliários, tem exposição em crédito, tem exposição em imóvel diretamente, 2 lajes aqui em São Paulo, tem também um shopping no interior. Fundo aqui, ó, pagou R$ 1 no mês passado. Fundo hoje também pagando aqui, anunciou R$ 1, vai pagar aí no próximo dia 10. Então, fundo mantendo aqui o pagamento em linha, tá? Com o mês anterior. Aqui, provavelmente, a gente deve ter ali uma influência tanto da carteira de fundo imobiliário, querendo ou não, acaba também influenciando, e tem a parcela também ali de crédito. KNHF é um fundo muito exposto em IPCA. Então, a gente tem observado ali para meses passados um IPCA mais alto, então isso acaba também trazendo uma influência na correção monetária.
KNCR, ó, o KNCR é o fundo CDI da Quineia, o fundo focado em CDI da Quineia. Então, o fundo tinha anunciado 1,20 no mês passado, né? O fundo tinha anunciado 1,16, 1,4. O fundo vem ali numa certa crescente de dividendos, tá? Em função do quê? Correção monetária por conta de alta da Selic. É uma carteira 100%, praticamente 100% CDI. Selic sobe, CDI vai caminhar na mesma medida, tá bom? No mesmo lado. E aí, isso acaba trazendo uma tendência maior ali de dividendos, beleza? Então, fundo mantendo ali o patamar de 1,20, deve também estar reforçando ali um pouco de caixa, beleza? Então, fundo mantendo aqui esse patamar de 1,20. Vamos dar uma olhada no KNHY, fundo high yield da Quineia. O fundo anunciou aqui o pagamento de 1,30. Então, o fundo tinha anunciado 1,35 no mês passado. A gente vê aqui uma boa volatilidade. Esse aqui é um fundo atrelado ao IPCA, então é natural que a gente tenha ali essas volatilidades, porque o IPCA é um índice que tem volatilidade mês a mês, beleza? LVBI 75 centavos, MOL 11 86 centavos, então mantendo o patamar operacional. MXRF 10 centavos, também mantendo o patamar operacional. Vamos dar PVBI 50 centavos, mantendo o pagamento que já vem sendo feito já aí de algum tempo. RBHY, fundo high yield da RBR Asset, 1,5. RZTR 1,5, né, o Risa Terrax. Vamos dar uma olhadinha aqui no patamar de dividendos do fundo. Então, Risa Terrax, vamos abrir aqui. Pagamento de 1,5 também no mês anterior. O fundo também já tinha soltado um guidance ali entre 1 e 1,10. Então, o fundo mantendo esse guidance aí do primeiro semestre. Beleza? TEP 11, 1,10. O fundo tinha feito ali, fez uma venda de participação ali, e ele já tinha colocado no relatório que manteria esse patamar de dividendo mais alto por 4 meses, e daí, depois, a tendência era de voltar para o patamar operacional, beleza? Então, a gente tem aqui um patamar mais alto de distribuição, fundo pagando ali 1,10, a gente deve ter a retomada a partir do próximo mês, a gente já deve ter a retomada para o patamar operacional. Então, é um fundo que também, vez ou outra, faz ali uma gestão ativa, tá? Tigar, fundo de desenvolvimento, que eu vejo algumas pessoas se interessando bastante aqui por esse fundo. O fundo tinha anunciado aqui R$ 1 por cota, o fundo vindo aqui na linha de R$ 1 por cota, mantendo aqui o pagamento de R$ 1 por cota, tá? TRXF que no final do segundo semestre do ano passado fez um pagamento galáctico, absurdo, tá? Já tinha trazido ali no guidance, no início do ano, a perspectiva de fazer ali um pagamento mais alto, e de fato veio. TRXF ali fazendo um pagamento de 1,51, é um fundo que tem anunciado muito giro de carteira, tem comprado posição nova, tem vendido muita coisa, tem reciclado muito o portfólio. O patamar operacional do fundo é na casa de 93 centavos, beleza? E aí a gente tem aí para o mês de julho o pagamento aqui de 1,51, tá bom? Então, fruto aqui de muita gestão ativa que o fundo acaba fazendo, tá? Então, que eu falei, ó, final do semestre de 2024, né? 2,50. Então, realmente foi um resultado muito forte para o TRXF lá na época. Urca Prime, 45 centavos, fundo high yield, que tem passado por diversos problemas ali estruturais. O fundo convocou uma assembleia para tentar fazer uma cisão do fundo, não deu certo, não ficou muito claro, e de lá para cá o fundo vem reduzindo bastante ali o dividendo, o fundo tem ali alguns problemas de caixa, então é um fundo mais arriscado e que tem sofrido aí com essa questão de redução dos dividendos, beleza? Então, vamos pegar aqui mais alguns nomes, VGHF mantendo a linha de 10 centavos, VILG mantendo também um patamar operacional na casa de 70 centavos, Vino trazendo ali um resultado bem interessante, beleza? VISC também dentro do guidance ali operacional, 81 centavos, VRTA mantendo também na linha operacional aqui 85 centavos, XPLG inclusive soltou uma notícia hoje
muito interessante, tá? Saiu no Valor Econômico que o XPLG comprou todas as posições de logística da RBR, né? O RBRL, que era o fundo lá de galpões logísticos. O XPLG passou a mão em tudo, levou tudo. Então a gente vê fundos se tornando cada vez maiores, fundos se consolidando. Vou trazer depois um vídeo exclusivo sobre essa movimentação. E a XPLG mantendo ali um patamar operacional de 82 centavos. Beleza? Então, os fundos aí, como a notícia destaca aqui, né? Fundos vêm mantendo resiliência em cenário desfavorável. Mesmo com a Selic mais alta, a gente tem visto aí fundo fazendo aquisições muito interessantes. A gente vê ali emissões acontecendo, com foco institucional, troca de cotas para aquisição de portfólio. A gente vê a galera do Pátria fazendo muitas aquisições. TRXF, HGRU fazendo muita gestão ativa, anunciando imóveis novos, Galha anunciando venda de imóvel. Então, de fato, a gente está passando por um movimento de muita consolidação no mercado. Fundos maiores, ficando mais robustos, fundos menores sendo incorporados, sendo agregados em outras estratégias. Beleza? Então, de fato, é um movimento ali de muita consolidação que a gente está observando na nossa indústria de fundos imobiliários. Bom, então era isso que eu queria trazer para o vídeo aqui de hoje. Espero que tenha ficado claro o conteúdo, espero tenha gostado, tá bom? Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo, tá? Então, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso tenha interesse na jornada aí de ETF, pode acessar o link que está na descrição aqui do vídeo. Beleza? Então, é isso. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço. Valeu!